E aí, galera do nono ano, boa tarde a todos vocês. Deixa eu colocar aqui a atividade para a gente poder discutir um pouquinho sobre ela. Bem, como vocês podem observar aí na tela, a atividade de hoje é sobre os números irracionais. Vocês sabem que nós temos alguns conjuntos numéricos. O primeiro conjunto numérico é o conjunto dos números naturais. São aqueles números utilizados para as contagens mais básicas, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e infinitamente. Com a necessidade de compra e venda, surgiu a ideia da dívida, ou seja, surgiu a ideia do número negativo, dando origem a um novo conjunto de números chamado de conjunto dos números inteiros. Então, 1 quer dizer ter 1, menos 1 quer dizer dever 1, 2 tem 2, menos 2 deve 2. São quantidades inteiras. Então, o conjunto mais básico é o conjunto dos números naturais, depois vem o conjunto dos números inteiros, e surgiu também aí uma outra ideia, que é a ideia da parte, do pedaço, né? Todos vocês sabem que quando você faz um bolo na sua casa, você o fraciona, você o divide. Essa ideia também se estende, né, às unidades monetárias. Você tem uma nota, uma cédula, uma moeda de R$1, e você pode fragmentar em centavos. Centavos quer dizer que você vai dividir o valor monetário de R$1 em 100 partes. Ou seja, centésimos ou centavos. Então, nós temos aí, nesse caso, um conjunto formado por frações, né, e números decimais. Esse conjunto, que, claro, engloba os inteiros e os naturais, ele é chamado de conjunto dos números racionais, tá certo? Inclusive, pessoal, o conjunto dos números racionais tem uma situação bem peculiar, né? Por exemplo, se você pegar o número 1 e dividir por 3 na calculadora, você encontra o resultado 0,33333 infinitamente. Por quê? Porque 1 não divide por 3, nesse caso você acrescenta o 0 no dividendo e leva o 0 e a vírgula no quociente. Procurando o número que multiplica por 3, que dá 10 ou perto de 10, eu tenho o número 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, sobrou 1. Eu acrescento um outro 0. Vou levar outra vírgula, professor? Não. Já tem a vírgula, então não há necessidade de uma outra vírgula. Eu vou procurar novamente o número que multiplica por 3 e que dá 10 ou perto de 10. Claro, você já sabe, é o próprio número 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Note que eu comecei no dividendo com o número 1. Quando efetuou a primeira subtração, deu o resultado 1. Continuando na divisão, deu novamente o resultado 1. Ou seja, o resultado aqui no dividendo vai ser sempre 1. E no quociente vai ser sempre 3. Então, nesse caso, a gente chama de dízima periódica. O que é uma dízima periódica? É quando a representação decimal ela é infinita, ou seja, ela não tem fim, e vai apresentar sempre os mesmos algarismos. Não necessariamente o mesmo algarismo, como nesse exemplo. Nesse exemplo, o período ele é composto por um único elemento, 3, 3, 3, 3. Mas poderia ser 0,12, 12, 12, 12. 0,25, 25, 25, 25, 25. Entenderam? 0,15, 15, 15, 15, 15. Seria também uma dízima periódica. Tá? Então, os números racionais, eles são os naturais, os inteiros, as representações decimais, infinitas e periódicas, como é o caso do 1 dividido por 3, as frações e os números decimais, tá certo? Agora, surge aí, pessoal, um novo número, né?
que é o que eu quero que vocês compreendam hoje, que é o número irracional. Professor, o que é um número irracional? Bem, para ficar mais fácil, deixa eu pegar aqui a minha calculadora. Eu vou pegar aqui a minha calculadora. Isso. Bem, eu acredito que vocês estão vendo a minha calculadora, né? Deixa eu pegar ela aqui novamente. Vocês estão vendo a minha calculadora, correto? Bem, eu vou fazer um cálculo bem simples. Raiz quadrada de 2. Olha o resultado que deu. Claro que se você usar a sua calculadora aí, da sua casa, vai dar menos algarismos. Essa aqui, ela é científica, ela tem mais dígitos. Olha o resultado. 1,14, 42, 13, 56, 26, perdão, 23, 73, 09, 50, 48, 80, 16, 88, 72, 42, 097. E não tem mais dígitos porque não cabe. Agora, note que, nesse caso, não temos o mesmo número aparecendo. Tá? Não temos o mesmo número aparecendo, ou não temos os mesmos números aparecendo repetidamente. Nesse caso, a gente define que a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Ou seja, é um número que tem representação decimal infinita sem ser periódica, ou seja, não apresenta repetição. Vamos pegar um outro exemplo aqui, pessoal, que está na própria calculadora, que é o famosíssimo número π. Olha bem, peguei aqui o número π, vocês estão vendo? 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 43, 38, 32, 75, 9, 79, 5. Note que também é uma representação infinita e que não apresenta a repetição dos mesmos algarismos. Por isso, o número π também é conhecido como número irracional. No caso, pessoal, quando eu falo de raiz quadrada, se o número não tem raiz quadrada exata, ele vai ser um número irracional. Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7, raiz de 8, raiz de 10, raiz de 11, de 12, de 13, de 14, de 15, de 17. Professor Denauer, o senhor está pulando alguns? Sim, eu estou pulando aqueles que têm raiz quadrada exata. Esses que têm raiz quadrada exata, eles são racionais, tá certo? Continuando, pessoal, vamos voltar aqui na atividade. Isso. Eu coloquei aqui, né, na atividade de vocês, um exemplo da diagonal de um quadrado. A diagonal de um quadrado mede raiz quadrada de 2. E eu coloquei aqui o valor da raiz quadrada de 2, né? 1,41, 42, 13, 56, 23, 73, 3 pontinhos indicando continuação, indicando que o número ele tem infinitos algarismos. Coloquei mais alguns exemplos aqui, né? Raiz de 5, raiz de 7, e como vocês podem ver, não tem repetição dos mesmos algarismos. Ou seja, são representações decimais que, como está dizendo o texto aqui, são infinitos e não são periódicos, ou seja, não apresenta a repetição dos mesmos algarismos. Nesse caso, os números são irracionais. Tá certo? Números irracionais e as dízimas periódicas, é o que eu comentei com vocês. Os números irracionais têm representação decimal infinita sem ser periódica. As dízimas periódicas são chamadas de números racionais, tá certo? Basicamente é isso. Eu ainda coloquei o exemplo aqui, né, da fração 1 dividido por 3, que dá 0,33333. Como apresenta os mesmos algarismos, é uma dízima periódica, tá bom? Vamos aqui nas atividades. Atividade.
Número 1. O número π, usa-se essa letrinha grega aqui, é muito famoso. Seu valor é 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46. Infinito. E representa a proporção da medida da circunferência e do seu diâmetro. Como assim, professor? Você pega a circunferência de uma roda, você mede e divide pelo diâmetro, que é de um lado, passando pelo centro, ao outro. Aí você acha o número π. Aí vem a pergunta, esse número ele é um número irracional, tá certo? Representação decimal infinita, sem ser periódica. Exercício de número 2. Observe os seguintes números. Eu já até anotei aqui, né? Para ficar mais fácil. Item 1, 2,21, 21, 21. Observe que está repetindo os mesmos algarismos. 2, 1, 2, 1, 2, 1. Então, nós temos uma representação decimal infinita e periódica. O número é racional. Item 2, 3,21, 22, 23. São os mesmos algarismos se repetindo? Às vezes você acha até legal, né, porque está apresentando uma sequência, 21, 22, 23, mas não são os mesmos. Se fosse 21, 21, 21, ou 22, 22, 22, ou 23, 23, 23, aí sim seria racional. Como não são os mesmos algarismos se repetindo, aí a representação ela é infinita e não periódica, e faz do número irracional. Item 3, o número π, como eu já comentei, ele é uma representação decimal infinita e não é periódica, ele é irracional. Item 4, 3,1, ele é uma representação decimal finita, só tem 2 algarismos. Se só tem 2 algarismos, ele tem fim. E nesse caso, ele é racional. Se eu estivesse falando em dinheiro, seria R$ 3,10. Tá? Item 4. Na atividade de vocês, está escrito assim, raiz quadrada de 4. Eu fiz o cálculo. Raiz quadrada de 4, 2. Representação decimal finita. Só tem um único algarismo. Então, nesse caso, ele é racional. Tá bem? Assinale a alternativa que identifica os números irracionais. A alternativa é a letra C. Item 2 e item 3. Tá ok? E, por fim, pessoal, no exercício 3, está perguntando assim, ó, dos números abaixo, temos uma dízima periódica. Dízima periódica é aquela situação em que repete os mesmos algarismos. 15, 15, 15. E tem os 3 pontinhos indicando que é infinito. Tá certo, pessoal? Então, essa é a atividade semanal de matemática. Tenham todos uma ótima e abençoada tarde.